A censura do Tribunal Superior Eleitoral ao Grupo Jovem Pan ainda repercute nos meios de comunicação e entre as autoridades. Acompanhe a reportagem de Camila Yunis. Personalidades se manifestaram sobre a determinação do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da proibição da Jovem Pan noticiar questões relacionadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O jornalista Boris Casoy saiu em defesa do grupo Jovem Pan, destacando o passado histórico da emissora e condenou a postura do TSE. A Jovem Pan tem largas tradições de comunicação junto ao público. A Jovem Pan tem a sua posição, tem a sua maneira de fazer jornalismo e não pode ser alvo de uma ação do TSE, uma ação de censura. Eu estou dando o nome das coisas, o nome correto das coisas, não tô tratando eufemisticamente da questão. O TSE, eu não quero atribuir maldade, embora eu desconfie. O TSE acaba de favorecer um dos candidatos, o Lula, com as proibições, com a censura imposta à Jovem Pan. Tem que ficar aqui um protesto, né? Quem ama a liberdade, quem trabalha com a liberdade de comunicação que nós temos no Brasil, tem que ficar o protesto contra essa ação destrambelhada, censória com S, do TSE. O deputado federal Capitão Derrite também fez críticas à decisão. É uma gravidade tamanha que não tem precedentes na história do Brasil. Eles já censuraram individualmente algumas pessoas, né? O Poder Judiciário vem fazendo isso, infelizmente, algumas decisões restringindo a liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Agora a liberdade de imprensa. Isso é um absurdo com a Jovem Pan, com a Brasil Paralelo. O que mais me incomoda é o silêncio das grandes emissoras de televisão. Será que eles não percebem que amanhã será com eles? Nenhuma ditadura começa da noite para o dia. Aos poucos eles vão restringindo liberdades, vão invadindo competências, vão amedrontando a população e agora chegou na imprensa. Isso é o maior dos absurdos. Então nós temos que lutar contra isso, temos que nos posicionar. Nós que temos imunidade parlamentar e ainda podemos falar, temos liberdade de opinião sobre quaisquer opiniões, palavras e votos, temos que nos posicionar. O candidato ao governo paulista, Tarcísio de Freitas, também lamentou a determinação. A gente vê isso com muita preocupação e com muita tristeza. Estão acontecendo coisas nessa eleição que não fazem o menor sentido. Eu lamento muito que veículos de imprensa estejam sendo censurados, né? Que influenciadores de direita estejam sendo censurados. A voz está sendo calada, mas essa voz não vai se calar. Essa voz vai se levantar, vai trazer uma vitória para nós nas urnas e no final das contas eu tenho certeza que nós vamos restabelecer a ordem, vamos restabelecer o equilíbrio. Acho que a turma está apostando todas as fichas aí nessa reta final porque estão sentindo realmente a água subindo e não faz sentido censurar. A censura tem que ser repudiada, nós vamos repudiar e nós vamos combater a censura. Nós vamos trabalhar pela liberdade. A deputada Carla Zambelli mostrou preocupação e falou em liberdade de expressão. Bastante preocupada porque só censuram os meios que dão voz à parte da direita ou aqueles que criticaram a esquerda. Eles só querem dar voz àqueles que elogiam eles, aqueles que contam as narrativas. Então, independente de ser críticos ou não, a gente defende liberdade de expressão. Então, Gazeta do Povo, por exemplo, já nos criticou diversas vezes, mas a gente tem que defender o direito deles de falar. Vocês, por exemplo, vocês têm o posicionamento de vocês em várias situações que são críticos ao governo, mas vocês têm que ter o direito de criticar, a qualquer lado. Bom, gerando os nossos comentaristas, Ricardo Salles, você esteve aqui no Jornal da Manhã na segunda-feira, ainda não comentou sobre essa decisão do TSE, de que maneira é possível fazer uma análise, claro, com todos os cuidados das palavras, né, Salles? Pois é, Thiago, de fato, me parece que não há dúvida de que há um movimento de censura generalizado em todos esses meios em que são
têm sido objeto dessas ações. Ações que parecem, inclusive, ações combinadas, né? O autor combina antes que a ação que ele vai entrar e, coincidentemente, tem a resposta daquilo que objetiva. Isso vem ao longo desde o início do governo. Desde janeiro de 2019, uma série de medidas vem sendo apresentadas, tanto em juízes de primeira instância, STJ, Supremo Tribunal Federal, órgãos de controle, que são medidas que vão contra justamente esse discurso de liberdade, discurso de democracia. Há uma contradição nos próprios termos da medida, né? A medida, quando ela é pedida em juízo, em qualquer instância, em qualquer situação, ela tem que ter algum grau de coerência com aquilo que se defende publicamente. E o que nós estamos assistindo na sociedade brasileira nesse momento é um distanciamento absoluto entre aqueles que usam a todo momento a discussão da democracia, o argumento de manutenção da democracia, que é o argumento correto. Não há dúvida que precisa manter a democracia e que se manteve a democracia de 1º de janeiro de 2019 até hoje. Não houve nenhuma ameaça à democracia, apenas narrativas que forçam a mão, esticam a corda para tentar criar um ambiente de algum grau de risco à democracia. Este ambiente não existe. Né? E quando isso se transborda em censura aos meios de comunicação, não só a Jovem Pan, mas em qualquer outro canal, aí você tem um limite, uma fronteira muito delicada que acaba sendo cruzada. Não é? Nós vimos isso acontecendo em vários países da América Latina. Vários países da América Latina hoje enfrentam este problema. E o grande risco disso tudo é que você, ora, tem essa transposição dessa fronteira numa determinada direção política, mas em outro momento pode ser em outra também. E, portanto, nos admira demais o silêncio de uma parte significativa da sociedade brasileira, que a todo momento se utiliza do discurso da democracia para fazer atos políticos, mas quando vê algo que é claramente um atentado à própria democracia que se defende, é um silêncio sepulcral. Né? Isto é uma moral seletiva, isso é muito ruim. É preciso ter coerência nas posturas, é preciso ter coerência nos princípios. Quando se tem coerência, a pessoa ganha credibilidade. Agora, quando não se tem coerência e você vê que esta posição dessa defesa de princípios e valores, ela é seletiva, né? No ramo do direito a gente diz isso, olhar a capa dos autos. Havia uma máxima no direito aqui no Brasil que dizia que o juiz não olha a capa dos autos, ou seja, não interessa quem é a parte, você olha o direito e não quem está pedindo. Né? E hoje, infelizmente, no Brasil, há uma tendência muito grande em se dar ou não dar procedência a determinados pedidos, dependendo de quem está na capa dos autos. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim para o país. Então, fica aqui uma reflexão a todos esses que são eleitores do nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, nem isso, nem aquilo, se realmente estão sendo coerentes com seus princípios e valores, se aquilo que defendem, e eu quero crer que defendem de maneira legítima e até espontânea, mas se estão sendo coerentes e corretos com a sua própria consciência. Não é isso que nós estamos assistindo, infelizmente. Ô, Diogo, a ficha parece que vai caindo aos poucos. É quase inacreditável que estejamos vivendo esse momento juntos com a nossa emissora, com a Jovem Pan, de censura desse jeito, com palavras proibidas de serem pronunciadas sob pena de duras sanções. Exatamente, Adriana. O pior tipo de censura, toda censura é ruim, mas o pior tipo é a censura prévia, porque a censura prévia faz com que as pessoas tenham que controlar o seu discurso, controlar o que podem ou não podem falar e acabam muitas vezes sendo mais realistas que o rei, né? Acabam estendendo a censura, a limitação ao que falam, a limitação à sua liberdade de expressão, para além daquilo que é realmente proibido, que realmente foi proibido. Então é realmente uma situação muito ruim, essa que vivemos hoje todos, aqui na Jovem Pan, assim como em outras publicações, né? A gente recentemente teve censura à Gazeta do Povo, houve censura também ao Antagonista e à Cruzoé, e assim por diante. E a gente precisa lembrar que a tentação de se impor a censura é algo que parte de todos os lados do espectro político hoje em dia no Brasil e já há alguns anos. Existe uma tendência, uma tentação mesmo por parte dos poderosos de impedir que a população tenha acesso a informações que muitas vezes não são convenientes para eles. Eu vou citar aqui um exemplo antigo
né? Porque em 2009, por exemplo, a Justiça do Distrito Federal proibiu o Estadão de publicar qualquer notícia referente a investigações de um filho do ex-presidente José Sarney. Essa censura no Estadão durou anos, né? Anos sem poder falar de um assunto. Isso equivale à censura prévia. Existe um livro chamado Amordaçados que diz que realmente o Brasil só teve 14 anos de liberdade de expressão plena desde a promulgação da Constituição Federal até 2002, quando foi aprovado o novo Código Civil, que permitiu esse tipo de censura judicial, né? Abriu as portas para isso e agora a gente vê o paroxismo, né, dessas medidas de censura judicial. E também, recentemente, a tentativa do senador Flávio Bolsonaro, né, de censurar uma reportagem ou uma série de reportagens do UOL que falavam sobre a compra de imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Ele, de fato, o senador, de fato, conseguiu impor a censura por um pouco período de tempo, com uma decisão de um desembargador, né, na Justiça, mas essa decisão, felizmente, foi derrubada posteriormente pelo ministro do STF, André Mendonça. Então, essa tentação da censura, ela vem de todas as partes. Não existe essa história de que você apoiar um ou outro candidato, você necessariamente é a favor da censura. Isso não existe. As pessoas têm aí seus princípios a serem defendidos e ser contra a censura deve ser algo que todos os lados devem defender. Como a gente vê, quando começa a censura por um lado, sempre vai atingir o outro em algum momento. Bom, Roberto Mota, você que vem medindo, obviamente, as palavras, né? Por causa desse momento difícil, eu abro o microfone para você, fique à vontade. Em cumprimento a uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral, eu estou impedido de comentar ou fazer qualquer tipo de referência a alguns fatos envolvendo o candidato do PT à presidência da República. Portanto, o comentário que eu vou fazer a seguir obedece estritamente a essa decisão judicial. Não existem fake news. Existem mentiras, ofensas, bobagens. A resposta para tudo isso está em ações judiciais dentro do Estado de Direito. Fake news é uma ideia autoritária. Eu já digo isso aqui há muito tempo. A ideia da fake news foi criada para controlar o que nós dizemos e pensamos. Quem acredita na ideia de fake news, inevitavelmente acredita que é necessário combater a desinformação, que nós precisamos de agências verificadoras de fato. Por quê? Se existem fake news, então precisa haver uma autoridade com o poder de remover publicações e calar pessoas. É o Ministério da Verdade. Mas o mais importante, por favor, prestem atenção nisso. Quem aceita a ideia de fake news está automaticamente aceitando a necessidade de censura. Essa ideia de fake news surgiu depois que o cidadão comum ganhou voz nas redes sociais. Por isso, nós estamos vendo alguns jornalistas aplaudindo a censura. O jornalista que aplaude a censura é como um médico que aplaude a doença. Esses jornalistas aplaudem a censura porque não aceitam que o cidadão comum tenha a sua própria opinião, especialmente se essa opinião for sobre política, especialmente se tivermos uma eleição se aproximando. Portanto, entendam isso. Fake news são apenas uma desculpa para autoritarismo e censura.